Se você tem dúvida se deve colocar uma suspensão Pro-Choque Graphic na sua bike, você veio ao vídeo certo. À primeira vista, alguns podem achar estranho colocar uma suspensão numa bicicleta de gravel que originalmente veio com garfo rígido na frente. Alguns podem até achar que isso não deve ser feito, mas estamos aqui para esclarecer alguns pontos. O primeiro ponto é que a bicicleta de gravel ainda não está 100% definida. Quem define a bicicleta hoje no esporte é a UCI, e no Campeonato Mundial de Gravel, que é pela própria UCI, você pode utilizar bicicletas de mountain bike, bicicletas de estrada, bicicletas de gravel e qualquer outro tipo de bicicleta que não tenha assistência elétrica. Então só por aí a gente já tem como base que nesse momento a UCI, que seria a organização que define as coisas no esporte, ainda não definiu como é que é a bicicleta específica da modalidade. Uma bicicleta de gravel ela tem como característica comum um quadro parecido com um quadro de bicicletas de speed, de estrada, porém com uma geometria diferente, privilegiando um pouco mais o conforto. O guidão é um guidão curvo, também parecido com o guidão de bicicleta de estrada, porém ele é um pouco mais largo e tem inclinação para que você tenha uma pega mais confortável, principalmente no freio, que fica um pouco inclinado em relação à diferença para o freio de speed. Transmissão, você tem uma série de possibilidades de transmissão para utilizar na bicicleta de gravel, tendo 2x11, 1x11, então você pode ter um pé de vela com 2 coroas, com jogo de coroas no cassete, ou você pode ter um pé de vela com uma coroa com jogo de coroas atrás, o que mostra uma variedade muito grande de possibilidades. Você tem também ali na frente opções de pneu, então nós temos que o padrão, assim, o problema que está se desenhando seria a roda Aro 700, mas nós temos já muitos ciclistas que têm feito testes e trocado a roda 700 por uma 650B, que é 27,5, para usar um pneu um pouco maior. Então você vai numa variedade de pneu um pouco menor, mas todos eles com cravo, então essa é uma diferença que é presente, uma característica muito forte, como diferença de uma bicicleta de gravel com uma bicicleta de speed. O pneu de speed é sempre liso, 100% liso e muito fino. O pneu de gravel é um pouco maior e tem cravos baixos, Só que tem pessoas até que estão fazendo experimentos de trocar a roda por uma roda 27,5 e usar um pneu um pouco maior. Justamente tudo isso aí que nós estamos dizendo são características de uma bicicleta que surge com a modalidade gravel para que seja mais confortável você fazer a transição entre o asfalto e a terra. Então todas essas coisas que estão vindo é para que essa transição entre você andar no asfalto e na terra seja o mais confortável possível. E uma suspensão vem bem dentro disso, que seria o objetivo da modalidade gravel. Inclusive, no início do mountain bike, para quem vivenciou as experiências como eu, que vivi isso daí, as bicicletas eram com garfo rígido e a partir de um determinado momento começou-se a colocar suspensões, as suspensões de curso pequeno, sistemas mais simples, mas a diferença era tão grande na percepção que foram sistemas que foram evoluindo consideravelmente até chegar nas tecnologias que nós temos hoje, que são bem avançadas, falando-se em suspensão, suspensões de bicicletas hoje ela tem tecnologias bem avançadas e dificilmente você tem hoje uma bicicleta de mountain bike sem uma suspensão. Outro ponto é que essa bicicleta se encaixa muito bem na modalidade cicloturismo, onde normalmente você vai fazer viagens longas com vários trechos de asfalto e uma transição para estradas de terra, onde você também deve trafegar por um período muito longo. Como por exemplo, você vai fazer uma viagem aqui para a Cordilheira dos Andes ou para o deserto de Atacama, você vai ter constantemente a transição entre o asfalto e a terra, e uma estrada de terra de chão batido, com cascalho, seria um cenário ideal para utilizar a gravel, e uma bicicleta de gravel vai te dar velocidade para você trafegar nisso daí, e a suspensão vai te dar o conforto para você amortecer os impactos quando necessário. Outro ponto importante é o perfil do atleta que vai utilizar essa bicicleta de gravel. Por exemplo, um atleta de mountain bike que vai utilizar uma bicicleta de gravel para aumentar o volume de treino entre asfalto e terra, para ele vai ser muito mais desgastante utilizar um garfo rígido na questão do braço e ombro do que, por exemplo, um atleta de speed que já está acostumado com garfo rígido.
Para esse atleta de mountain bike, né, que está acostumado a ter suspensão na bicicleta, ter uma suspensão na bicicleta de gravel vai fazer toda a diferença para que ele possa cumprir com esse aumento de treino específico entre asfalto e terra. Uma outra questão importante a se considerar também é o perfil do ciclista relacionado à idade e à longevidade no esporte. Por exemplo, eu pedalo há mais de 35 anos e para mim é muito importante, né, preservar o desgaste das juntas e do braço e tal, o conforto quando estiver transitando entre o asfalto e a terra. Então uma suspensão para o meu perfil ela também vai fazer toda a diferença na hora que eu estiver pedalando com uma gravel. Pedalar com a gravel no asfalto até que é tranquilo, mas aqui no Brasil nós temos um asfalto com situação bem precária. Você pode ter um buraco que aparece inesperadamente, você pode ter um ressalto de um recapeamento mal feito, e quando você vai para a estrada de terra a situação pode complicar ainda mais, porque as estradas brasileiras elas têm muita valeta, tem muita erosão, nós temos muito efeito de chuva que deixa a situação bem complicada, né? Então, por exemplo, fui fazer um pedal com a gravel com garfo rígido, num pedal longo, né, acima de 60 km, numa estrada de terra que passa carro, uma estrada de terra que a princípio deveria estar em umas boas condições, porém ao final do pedal, devido à quantidade de irregularidades, né, o terreno muito acidentado, estava completamente desgastado, a parte toda aqui de membros superiores, né, e coluna, devido aos impactos que foram sofridos ali nesse pedal, né? Agora, se você vai para uma suspensão, isso muda bastante. Agora eu acabei de passar aqui num trecho pequeno com um tanto de costelinha no chão, já deu para ver o efeito disso aí no corpo. Você chacoalha inteiro, chacoalha até o rosto aqui, o pescoço, vai tudo, né? Então assim, esse efeito ele é muito prejudicial para quem quer fazer um pedal mais divertido e ter um pouco mais de conforto ao pedalar, né? Fora a questão da atenção, se você está de garfo rígido, você tem que ter uma atenção muito maior, porque se você tem um obstáculo que não está vendo, se você está distraído com a paisagem, por exemplo, e com um garfo rígido você pega esse obstáculo de frente, há um risco muito grande de você sofrer um acidente, né? Com a suspensão, tudo isso é minimizado, porque se você pegar despreparado um obstáculo, ela vai amortecer e você vai ter uma condição de controlar a bicicleta muito melhor. Algo que não temos como comparar e que alguns podem levar como ponto negativo é o peso. Para você fazer uma suspensão, necessariamente você tem que ter um sistema interno, que é composto por várias peças, e o peso da suspensão vai ficar maior do que o peso de um garfo rígido, principalmente se for um garfo rígido de carbono. Nós estamos falando aí de aproximadamente 800 gramas a mais, mas que a diferença em conforto, controle e segurança é infinitas vezes maior do que essa diferença de peso que você pode ter na comparação entre uma suspensão e um garfo rígido. Outro ponto importante é a questão da trava da suspensão, que é uma queixa que adapta uma suspensão que não é da modalidade, né? Mas esse problema está completamente resolvido com a nossa suspensão. Ela tem um sistema de trava automático, sistema SVI, que você não precisa tirar a mão do guidão para travar a suspensão. Inclusive, para esse tipo de guidão, a sua posição ela fica um pouco mais desfavorável para fazer esse movimento. Com a nossa suspensão, você não precisa tirar a mão do guidão, né? E você também não precisa se preocupar, porque ela não vai ficar abaixando caso ela não esteja travada. A suspensão ela vai estar travada para você andar em terrenos regulares, e quando você passar em algum obstáculo que tenha necessidade de amortecer, ela vai fazer esse amortecimento para você. Nós temos o prazer de contar nesse vídeo com a participação do Adil Filoso, que é um entusiasta da modalidade, já participou de diversas competições, é editor do blog Gravel Zone Brasil e também foi editor do blog P29BR, que acompanhou de perto o surgimento das bikes com roda Aro 29. Olá, perochoqueiros! Tudo legal? Eu sou Adil Filoso, atleta do ciclismo gravel. Há 5 anos eu me dedico exclusivamente às gravel bikes. Hoje eu sou editor do site especializado Gravel Zone Brasil. Eu morei vários anos no exterior
e durante esse período eu tive a oportunidade de participar das principais provas gravel do calendário americano. Nunca durante essas minhas participações eu senti necessidade de usar uma suspensão na minha gravel bike, mas eu regressei ao Brasil em meados de 2021 e logo no primeiro pedal mais longo, um bikepacking no interior de São Paulo, na terra, eu senti pela primeira vez que se eu tivesse com uma suspensão na minha gravel bike as coisas teriam sido melhores. Com a ajuda do Fabrício, proprietário das marcas Cadence e Show Bikes, a gente fez um experimento com um quadro protótipo que ele construiu especialmente para ser usado como suspensão, e nós adaptamos uma suspensão de mountain bike genérica chinesa, porque não tinha nada no mercado nacional que pudesse atender ou que fosse específico para gravel bikes. Eu peguei esse protótipo montado com uma suspensão e a primeira coisa que eu fiz foi refazer aquele bikepacking anterior. O que aconteceu? Eu voltei para casa e eu fui mais rápido? Definitivamente não. Eu fiz mais ou menos o mesmo tempo no trajeto. A diferença foi que eu cheguei muito mais inteiro. Então, a conclusão que a gente tirou nesse momento é que a suspensão sim pode ser interessante para quem usa gravel bikes em longas distâncias, faz cicloviagens e até mesmo aquele atleta que vai disputar uma prova com o Biking Man, que são vários dias e uma quilometragem altíssima. Então você chegar mais inteiro, sim, vale a pena. O pessoal da ProShock me contou que estava desenvolvendo uma suspensão específica para gravel bikes. Inclusive me pediram algumas opiniões e sugestões. Do meu lado, eu fiquei assim extremamente animado e pensei que timing a ProShock tem. Ela está desenvolvendo agora uma suspensão para gravel bikes, coloca ela em pé de igualdade dos principais players do mercado internacional. Então é uma iniciativa a se louvar. Aí que passaram algumas semanas e aqui está a primeira suspensão gravel da ProShock, e a primeira na indústria brasileira e uma das pioneiras no mundo. Vamos dar uma olhada? Olha aqui. Ela já vem com tokens para você regular a curva de compressão, se você quer uma curva mais linear ou progressiva, aí você coloca os tokens. É uma funcionalidade que as principais suspensões, as principais marcas que tem. Isso já vem de fábrica. Conheça a ProShock Grape. Que coisa linda! O sistema de suspensão é o SVI, um sistema inteligente de trava automática que dispensa o uso de uma trava manual. Muito legal! Detalhe para as tampas, muito bonitas, anodizadas, com gravação a laser e que foram rebaixadas justamente para evitar que elas peguem no quadro. Outro ponto bastante interessante que deve ser mostrado é esse arco Spider, que inclusive já recebeu prêmios de design aqui no Brasil. O padrão do eixo mais atual do mercado é um eixo de 12 por 100 mm que equipa as principais gravel bikes mundo afora. O tubo de direção é tapered. Aqui um dos diferenciais do produto da ProShock. A suspensão foi desenvolvida para freios do tipo post-mount, que equipam a maioria das gravel bikes hoje em dia. Contudo, se você tem uma gravel bike um pouco mais nova e ela já vem com padrão de freio do tipo flat mount, a fábrica desenvolveu esse adaptador que te permite montar o freio flat mount com um rotor de 180 mm
E o mais legal, tudo isso de fábrica. Você não precisa correr atrás desse adaptador. Ou seja, é uma suspensão muito versátil. Detalhe do grafismo, muito bem escolhido. Está disponível em versões de 40 ou 30 mm de curso. E o acabamento do produto é impressionante. Bora testar a Grape? Essa é uma modalidade nova que acrescenta novas possibilidades no portfólio da ProShock. Estamos muito satisfeitos com a suspensão Grape e esperamos que você possa ter em breve uma suspensão dessa na sua bike para sentir você mesmo tudo que comentamos aqui no vídeo. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima!